Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. E subiu para o monte e chamou para os seus que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Marcos capítulo 3, versículos 3 ao 15. De centenas de pessoas que seguiam o Senhor Jesus, ele escolhe 12 homens para serem seus apóstolos. E o critério é muito simples, porque ele quis. É o que nos diz no versículo 13. Este chamado tem 3 objetivos. Primeiro, para que andassem com ele. Segundo, para serem enviados para pregar o evangelho. Terceiro, para curá-los de enfermidade e expulsar os demônios. Isso está no versículo 15. Mas a principal atividade dos apóstolos seria a pregação do evangelho. E para isso, o Senhor Jesus os revestiria de poder e permitiria que eles fizessem sinais e milagres. O Senhor Jesus também os revestiriam para enfrentar as hostes de demônios, que fariam oposição a essa obra. Aliás, Satanás sabia que o tempo estava contra ele. É tanto que em Mateus, no capítulo 8, versículo 29, os demônios reclamam. Esses que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? A verdade é que nos dias de hoje ninguém deveria se denominar apóstolo. Isso porque na palavra de Deus encontramos algumas condições ou características para que alguém tenha sido apóstolo. Primeiro, ter visto o Senhor Jesus. Segundo, ter sido escolhido e enviado pelo Senhor Jesus. E terceiro, ter testemunhado a sua ressurreição. O apóstolo serviu para o alicerce da igreja, assim como o profeta, a qual Cristo é a pedra angular. Em Efésios capítulo 2, nos versículos 20 ao 22, nos diz assim: edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Repare que aqui é mencionado somente 2, apóstolos e profeta, porque está falando do alicerce, e esse alicerce já foi posto. Temos o Novo Testamento, que foi escrito por apóstolos e profeta. Como ele já foi posto, não tem mais a necessidade de apóstolos. Os profetas que temos hoje é no sentido de ministrar a palavra de Deus, e não como os profetas que nos legaram o Novo Testamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 29, nos diz: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, nos cultos temos irmãos que fazem esse papel de profeta, mas não são inspirados como os profetas que nos legaram o Novo Testamento, que escreveram por inspiração divina. Inclusive, esses podem até ser corrigidos caso ensinem algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Ao ministrarem, estão profetizando, mas não no sentido que algo novo está sendo revelado e que está prestes a acontecer. Os profetas hoje ministram o que aqui está escrito, e não como pensam alguns pentecostais. Mas para você que quer ser apóstolo, tem que pelo menos ter cumprido esses requisitos. Primeiro, ter visto o Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Não sou apóstolo, não sou livre, não vi eu a Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Segundo, ser escolhido e enviado pelo Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a qual também deu o nome de apóstolos. João capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E terceiro, ter testemunhado a sua ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 22. Começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. E quem foi visto por Cefas, depois pelos 12. Os apóstolos, no sentido de enviado, é usado somente para os 12, que foram chamados pelo Senhor Jesus durante seu ministério terreno. Simão, a quem pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago; André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas. Somente em Hebreus capítulo 3, versículo 1 é usado para o próprio Senhor Jesus. Pelo que, santos irmãos participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Em outros sentidos é usado para Paulo, chamado para o apostolado pelo próprio Senhor Jesus. Para Barnabé, em Atos capítulo 14, versículo 14, especialmente designado pelo Espírito Santo.
Atos capítulo 13, versículo 2. Também para Matias, escolhido por sorte pelos 11, para tomar o lugar de Judas Iscariotes, em Atos capítulo 1, versículos 16 ao 26, do qual é dito, foi ele contado com os 11 apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 26. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.